Olá, seja bem-vindo mais uma vez para a gente iniciar aqui a leitura da Palavra de Deus mais uma vez. Estamos na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, e eu te convido a que nós façamos isso com alegria, com satisfação e com o coração cheio desse desejo, que você reúna todos os seus esforços para se concentrar na leitura da palavra e tirar aprendizados para nós aplicarmos no dia a dia e vivermos melhor. Hoje foi um dia atípico desde ontem para nós aqui em casa. Além da nossa quarentena, estamos isolados, né? Um dos meus filhos testou positivo para Covid, então nós estamos isolados. E além disso, ontem a minha esposa perdeu o paizinho querido dela, o seu João, ali em Pedra Grande, distrito de Almenara, e nós sofremos muito, aquela angústia na alma, dor na alma, né? E nós fomos lá ao velório hoje, de manhãzinha, às 8 horas, mas de dentro do carro. Nós nem sequer saímos de dentro do carro, o tempo todo ali. Mas agora nós vamos retomar esse momento com essa disposição no coração de continuarmos, de vermos o processo todo, chorarmos os choros que têm que ser chorados, vivermos os lutos que temos que viver, mas acima de tudo, como essa igreja fez quando Estevão foi morto, que eles pranteavam na alma, é um choro que rasgava a alma, mas nem por isso eles deixaram de viver. Seguiram, levantaram a cabeça e tocaram a vida. E eu te convido a continuarmos a partir do capítulo 4 da primeira carta, verso 14. Paulo vem naquela sequência, tratando com a igreja o processo da divisão, do processo da altivez, do processo da arrogância, da jactância de muito, de soberbecer, de se acharem que eles são super, né? E assim, desprezando os apóstolos, dividindo a igreja. E eles vêm também assim, com uma igreja nova, então era uma igreja de homens adolescentes, estava em processo de adolescência, então assim, estava muito difícil essa igreja. E Paulo vem tratando, expondo tudo, e aqui no verso 14, Paulo diz assim: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, não, a minha função aqui mesmo de longe, não é envergonhar vocês, é trazer vocês ao arrependimento, à sensatez, ao equilíbrio no Evangelho. Pelo contrário, estou escrevendo para vos admoestar como a filhos amados. Então, Paulo os tinha como filhos na fé e amados do coração, porque Paulo os amava de fato. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Paulo usa aqui a palavra preceptores como a palavra que ele usa aqui é paidagogos, ou seja, era aquele homem que conduzia o filho do seu senhor até a escola para ele ser educado e ser formado ali. Então Paulo, ainda que vocês tenham muitos preceptores, muitos pais aí, muitos líderes aí, saiba que pai mesmo você só tem um, foi eu que gerei vocês. Então eu estou falando como pai na autoridade de quem foi aí e plantou uma igreja com lágrimas, com dores. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque essa igreja de Corinto e todas as demais estavam sendo organizadas de cidade em cidade, de casa em casa, né? Tinha que ter como referência os discípulos, os apóstolos. Porque hoje eu posso dizer para vocês, sede imitadores de Cristo. Porque mesmo que nós não tenhamos visto ao nosso Senhor Jesus, eu tenho a história dele registrada, eu tenho o Evangelho. Mas nesse tempo eles não tinham Jesus registrado. Eles não tinham como ler Jesus, então eles tinham que ler Jesus através da vida dos apóstolos. Então a vida de Paulo evidenciava Jesus. Fluía Jesus, vazava Jesus. Então Paulo está dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E isso é fato. Por esta causa, Paulo está falando, vos mandei Timóteo,
que é meu filho amado e fiel do Senhor, né? Era o jovem que Paulo ganhou, um jovem pastor que Paulo ganhou, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então ele vai mostrar como que eu vivo, como que eu trabalho, como que eu prego, como que eu ensino, como que eu lido com cada um e como que eu ando sensatamente, sem viver às custas de ninguém. E como que eu me importo com humildade e me igualo a todos vocês. Então Paulo está trazendo as características de Jesus para eles. Alguns aí se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ter convosco. Ou seja, pessoas que acharam que poderiam dar conta de si mesmos. Não, para que nós queremos Paulo? Não, nós queremos é Pedro, nós queremos é Paulo, nós queremos é Apolo, Paulo é assim, Paulo é assado. E foram diminuindo o apostolado de Paulo e tirando e achando que eles poderiam liderar e tomar conta do rebanho. Mas Paulo fala, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e eu queria que nós pensássemos nisso daqui para frente direto, se o Senhor quiser, se Deus permitir, né? E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque ficar falando é fácil. Falando de Paulo por trás, nas costas, tentando isso, tentando aquilo, achando, se colocando, se projetando como os líderes, os mais inteligentes, os mais doutos, os mais conhecidos, é uma coisa. Eu quero ver de frente a frente comigo, tete a tete comigo, para ver se a palavra deles é carregada de poder mesmo. Aqui é que entra a autoridade de um homem de Deus. Porque no processo muitos falam por trás, mas nenhum te encara frente a frente, tete a tete. Porque sabem que não aguenta no argumento. Mas em breve irei visitar-vos e ficarei tete a tete, porque o reino de Deus, Paulo fala, não consiste em palavra, não consiste apenas em palavras, mas em poder. E poder aqui é dunamis, é mais uma vez, é a presença do Espírito em mim que vaza o Evangelho através de mim, expande em milagres, em sinais, em curas. Não é um falatório de si para si. Não é a igreja que barganha e vende o Evangelho e não tem autoridade de Jesus. Aí Paulo pergunta para aqueles irmãos, o que vocês preferem? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Vara aqui é a disciplina, é a autoridade. Vocês querem que eu vá para confrontar vocês mesmo? Ou vocês querem que eu vá já com espírito de mansidão, de alegria entre vocês, já encontrando uma igreja arrependida e quebrantada? Porque esses tais, se continuarem assim, aí eu vou enfrentá-los na frente de todo mundo e nós vamos saber quem é quem. Aí está a autoridade de um homem. É o mesmo princípio de Jesus. Era um cara simples, mas que carregava uma unção de Deus muito grande. É como Jesus, né? A autoridade de Jesus, aquele galileu manso, humilde, mas quando falava, tremia todo mundo. Diante da escolta dos soldados que veio para prendê-los, eles veem, quem é Jesus? E ele, sou eu. Todos eles caem para trás. Isso é autoridade. Poder de Deus em nós. Capítulo 5. Aí Paulo agora sai desse processo, encerra um período e vai tratar algo específico dentro daquela igreja. E eu vou ler a história toda, depois eu venho trabalhando com vocês. Eu vou fazer a leitura da história e vocês vão... Não fica, quem está lendo pela primeira vez, não fique de queixo caído, viu? A história é real, aconteceu, é para vocês verem que nem em ambientes assim, se não tiverem o chão do evangelho como base, não tem jeito. Se não tiver Jesus como centro, não tem jeito. Dá nisso aqui, ó. Paulo vem e começa a tratar, ó. Geralmente, muda o pensamento, novo parágrafo e diz, ó. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal. A imoralidade aqui é porneia, que dá a ideia de, para a época, era algo indecente, fora do padrão da pureza, da ética, daquilo que se tem dentro da cultura da sociedade vigente. Se imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, e quando ele fala gentios aqui, aos de fora da igreja. Eles estavam ali em Corinto reunidos, fora de um mundo secular, né?
isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Ou seja, tinha um membro da igreja que estava relacionando sexualmente com a madrasta dele, a mulher do pai. E contudo, diz o texto, andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, e eu quero chamar a atenção, presente em espírito, não é como muitos pensam, o espírito de Paulo saiu de Paulo, projetou e foi lá, não. É esse espírito de Paulo ali presente, ou seja, do evangelho, da organização, da decência, né? Do chão do evangelho. Paulo está ali presente, através disso aqui com eles, na verdade, na justiça, o espírito do evangelho estava ali. Já sentenciei, Paulo já assinou uma sentença, grave isso aqui, como se estivesse aí presente com vocês, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus, reunidos vocês, vós e o meu espírito, e eu e presente com vocês em espírito, no mesmo pensamento, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Eu sugiro que verso 5, que esse cara seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui eu vou fazer uma pausa e vou narrar a história, porque o resto vai continuar, é simples, eu quero tratar com vocês algumas coisas. Então vocês percebam que a igreja era cheia de adolescentes e de meninos, vocês vão observando, divisão, contenda, de meninos apóstolos. E eles não tinham maturidade para tratar as coisas. E aqui aconteceu um fato, aconteceu. Possivelmente, aqui não é um caso de incesto. Porque era a madrasta, a mulher do pai, era a madrasta, não era a mãe biológica desse rapaz. Possivelmente o pai era mais velho, com uma mulher mais nova, e o filho relacionou com ela. Isso se tornou público, notório. Você vê que chegou aos ouvidos de Paulo. Então, de onde Paulo estava, de Éfeso a Corinto, é uma distância, tem que atravessar o mar todinho ali, o Egeu todinho, entendeu? Tem que atravessar, longe, e chega até Paulo, ou seja, vaza, sai para fora dos porões da igreja, mas eles não tiveram maturidade para chamar esse rapaz e tratar esse fato, logo no início. A família não soube tratar, e aí caiu todo mundo o quê? No cinismo, na dissimulação, fazendo vista grossa e sem resolver, sem curar aquele rapaz. Porque talvez foi um laço para o rapaz. Talvez ele já nem quisesse fazer mais, mas não conseguia mais deixar aquela prática. Em função de que ele foi tragado. Talvez um cara novo ainda, um rapaz novo. Aí Paulo vai e fala com eles assim, ó, vocês ficaram tão jactanciosos, achando que dão conta, e olha o que está acontecendo entre vocês. Então, o que está acontecendo aí é horrível na sociedade, não só para nós do Evangelho de Corinto, da igreja de Corinto, mas se você olhar na lei judaica, o incesto era um pecado, ainda que aqui não fosse um incesto de verdade, acho que a forma correta de pronunciar incesto não é incesto, ainda que não fosse algo real, porque não era mãe biológica, mas ela estava no papel de mãe. O mundo não quer saber disso. Para o mundo romano, então, isso era abominável. Na lei judaica era proibido. E como é que dentro do contexto de vocês de igreja vocês vão deixar isso e não vão tratar? Então eles deixaram prolongar. E diz o texto. Então Paulo de lá fala assim, olha, reúnam, pegue esse irmão, eu estou dando o meu consenso, eu estou assinando junto com vocês, entregue esse rapaz, esse jovem, a Satanás, entregue a Satanás, para que a carne seja destruída, mas para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Amados, tem um tanto de coisa para ser colocada aqui e eu não vou perder muito tempo, não. É um tanto de processos errados que tem aqui. Primeiro que a igreja imatura, adolescente, não tratou como deveria tratar, com amor e com misericórdia. Deixou. Paulo de lá só ouviu, assustou com aquilo e fala, ó, expulsa esse cara. Entre aspas, discipline esse cara. Entrega o corpo a Satanás, é uma frase forte. O que é entregar? O que Paulo está querendo dizer com isso? Entregue esse cara, seja entregue a Satanás.
Ok? Então, isso que está na mente de Paulo aqui. É tipo assim, Satanás vem aqui e toma conta? Não. Paulo está deixando. Paulo não pediu para fazer isso. Talvez eles não estivessem entendido isso é essa leitura. Mas a verdade é que esse cara foi expulso. E o que Paulo quis dizer com isso? Deixa esse cara experimentar. Ele está deixando vazar dele só a carne. Deixa ele viver conforme o mundo, cujo príncipe é Satanás, para ele experimentar e saber que não dá para a alma dele ser feliz lá. Ele vai destruir a alma dele, ele vai entrar em estado de dissolução, de depravação. Os pensamentos vão ficar vazios. É isso que Paulo está dizendo. Entregue ao mundo. Para que lá, mais na frente, no chão da existência, ele caia em si, a alma dele se levante de dentro dele e diga, mas moço, você vai me deixar morrer aqui, sabendo a verdade, vivendo desse jeito? Então eles não entenderam. Então quando eles foram tratar, eles trataram sem misericórdia do caso. E esse rapaz, se você for aqui na segunda carta, esse rapaz foi expulso da igreja. E ele entrou em estado de excessiva tristeza, o texto bíblico diz. Ou seja, ele entrou em estado de depressão. E aí Paulo também, ouvindo a história subsequente, Paulo se arrepende entre aspas, fala, não, o que vocês fizeram tá errado. Já basta esse cara ser punido pelo pecado, pela culpa e pelos de fora. O diabo alcançou vantagem sobre vocês em todos os processos. Porque seduziu um cara, um rapaz, emulou nele os desejos da carne, cegou vocês para não tratar com amor e misericórdia desde um princípio, emulou em vocês o ódio, talvez, a vingança, a vontade de fazer a justiça, e acabou que vocês fizeram a justiça sem misericórdia, sem amor. E agora não deixa mais o diabo alcançar vantagem sobre vocês, não ignore os desígnios de Satanás, ele está nesse processo sim. Então não deixa o cara depressivo, não. Aí Paulo fala no capítulo 2, verso 5 da segunda carta. Olha. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. A esse rapaz, basta a punição que ele sofreu pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. E no final ele vai dizer no verso 11, para que não ignore os desígnios de Satanás. Então eles perderem todos os processos, amados. É triste ver essas coisas acontecendo. E os pecados de ordem sexuais, quem os comete dentro de igreja sofre, de forma tremenda. E as pessoas agem sem misericórdia. Quantos nos processos tiverem seus nomes, suas vidas publicadas, expostas do púlpito de igrejas? Irmãos que saíram de lá e que nunca mais voltaram traumatizados. Eu vou contar um episódio, eu acho que vale a pena eu contar isso. Eu quase não gosto de contar experiências aqui não. Essa eu vou contar. No meu ambiente, na minha igreja, certa vez um casal, tem uma filhinha, nós amamos muito, caminha conosco. Ele ainda era namorado da sua esposa hoje. Ele a engravidou. E o pastor chegou para nós, como líderes da igreja, e falou assim, nós vamos disciplinar esse rapaz aqui urgentemente. Urgentemente disciplinar. E todo mundo falou aquela ânsia. Isso me veio à memória e eu nem pensei em questão do processo em si, eclesiástico, as leis, Eu pensei apenas nessa fala e pensei no amor. E pensei assim, acho que a gente devia fazer diferente. Esse rapaz, ele já não tomou ceia, ele já se puniu, ele já está distante, e talvez ele esteja lá querendo casar, sem condições de casar. Eu acho melhor a gente reunir aqui, designar alguém, ir lá, conversar com ele, abraçá-lo, trazer ele para perto de nós e perguntar se ele está com dificuldade, se ele quer isso, se ele quer aquilo. No que eu falei isso, aí alguém trouxe todo o processo eclesiástico, não. E no nosso conselho é assim mesmo.
Aqui ninguém pode disciplinar sem antes primeiro chamar 1, 2, 3 vezes e aconselhar a pessoa e caminhar com ela. Então resolvemos que fizesse isso. Interessante, amados. Quando eu disse isso, eu falei assim, na minha fala eu disse uma frase interessante. Eu falei assim, ó, porque esse pecado que ele cometeu do lado de fora, e muitos cometem, a maioria aí comete do lado de dentro. E a maioria comete e nem fica sabendo. No caso dele, ficou sabendo porque a menina engravidou. Quando eu falei isso, eu não pensei no que ia acontecer. Eu só sei que na semana seguinte, esse pastor decidiu ir embora. E apontou uma metralhadora para cima de mim. E jogou toda a culpa em cima de mim. Absorvi tudo, consciência tranquila, Deus sabe por quê. Aí eu fui entender por que ele fez isso. Porque na fala minha, ele pensou que eu soubesse de um fato que aconteceu com ele anteriormente. Ou seja, uma garota que foi minha aluna, estava chegando para a nossa igreja, ele foi visitá-la com presente no dia do aniversário e só não manteve relação sexual com ela por um triz, porque aconteceu um imprevisto. Como ele achou que eu falei aquilo porque eu sabia, como ele ouviu a minha fala, ele pensou assim, mas está sabendo de tudo. Ou seja, amados, então, quando você for tratar dessas coisas, trata com amor e com misericórdia, porque o telhado é de vidro. Então faça o que Paulo disse na segunda carta. Trate, mas trate com a misericórdia, com amor e com justiça. Porque tem muita gente ferida no processo, porque usa isso aqui de forma literal e entrega mesmo a pessoa ao mundo. E tem gente que não volta. Tem uns que são salvos no processo porque a dor é muita e Deus sabe que ele é dele. Aquilo é um problema pontual. Não é uma coisa assim renitente, como ficou renitente isso aqui, ó. E é isso que eu quero dizer para vocês. Por favor, seja misericordioso. E quando se trata de igreja, trata as coisas na luz. Chama tudo na luz. E faça como Paulo diz. Aí Paulo, no verso 6, diz para aquela igreja que se perdeu no processo. Um tanto de adolescentes complicados vivendo o êxtase da primeira conversão, do primeiro amor. Daí Paulo fala, não é boa a vossa jactância. Tá vendo? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? E ele está usando o fermento aqui como pecado. Um pouquinho de pecado dentro de você destrói todo o seu ser. Destrói a gente, mata. Vaza para a família, vaza para o ambiente de trabalho, vaza para o ambiente da igreja e vai destruindo, cria raízes. E vai disseminando. Lançai fora então o velho fermento, o pecado anterior, a velha vida, para que sejais agora nova massa, um novo homem, um novo ser, como sois de fato, sem fermento, sem pecado. Cristo os perdoou, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi imolado. O perdão já foi dado na cruz, então para que ficar aí, tentando viver uma vida que não tem mais jeito? Se você é de Cristo, entregue-se totalmente a Ele, não dá para viver no limbo. Por isso, verso 8, celebremos a festa da Páscoa, né? Não com um velho fermento, não com os pensamentos do passado, com os desejos do passado, não com a carne cheia de pecado, nem com o fermento da maldade, amados, e da malícia, tá vendo? Gente que põe malícia em tudo, que perdeu a pureza, a simplicidade da vida. E sim, celebremos a Páscoa, a ceia nossas reuniões de ceia, de comunhão, celebremos com os ázimos da sinceridade. Os ázimos são os pães sem fermento que se tomavam com na Páscoa, com os pães ázimos da sinceridade e da verdade, tudo na luz, tudo com verdade, com sinceridade. Trate, o irmão errou, use de misericórdia com ele, seja longânimo com ele, mas não deixe de mostrar para ele não. É assim que tem que ser feito. Aí Paulo fala, verso 9, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. O que é já em carta? Ou seja, Paulo já tinha escrito uma carta anteriormente a eles, que não está aqui. Essa então é a segunda. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Aí você fala assim, mas então, aí Paulo vai explicar. Como é que eu não me associo com o impuro? O que é isso? Quer ver? Ó? Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo. O que é os impuros deste mundo?
Aqueles que estão do lado de fora, que não conheceu a mente de Cristo, que não tem o Evangelho. Eu não tenho como me relacionar no trabalho, todo canto eu relaciono com gente. E tem gente que de fato não anda no Evangelho. Comete coisas horríveis. E nem por isso eu deixo de conviver com eles, eu convivo com eles do mesmo jeito. Não é isso que Paulo está dizendo, deixar de relacionar com as pessoas. Paulo está falando do ambiente mesmo, de dentro da igreja, da comunhão dos irmãos. Não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, que amam o dinheiro, que amam o avar, juro, né? Ou aos roubadores, ou idólatras, que também são avarentos, pois neste caso, teria de sair do mundo. E não é para sair do mundo, é para no mundo semear o amor, a verdade, a justiça, a sinceridade do Evangelho, como vocês viram, a nova vida aqui, ó. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, companheiro seu de jornada, de Jesus, for ele impuro, perdeu a pureza, ou avarento, é amante do avar do juro, de 10 palavras só fala dinheiro, só de ter, ou é idólatra, porque tem uma imagem, não é assim, idolatria primitiva não, é que colocou todas as outras coisas no processo à frente de Deus, daquilo que é a verdade, ou maldizente, gente que fala demais, ou beberrão, ou roubador, com esse, nem ainda com mais. Não participe, porque esse irmão está em processo de loucura. Trate com ele de outra forma, mas não se associe com ele. Não comungue com ele. Associar aqui é comércio. Está vendo? Não seja sócio dele nesse processo. Esteja do lado dele com outro propósito, com outra dimensão, não de ser como ele, de caminhar com ele naquelas pegadas do mal, como diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. É isso que está escrito. Pois agora o escarnecedor não é o de fora não, é do lado de dentro, viu? Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Eu não posso julgar, eu julgo os de fora pela minha vida. E eu estou julgando inconscientemente, apenas porque eu estou vivendo a verdade. Se eu vivo a verdade e o outro vive a mentira, ele está sendo julgado. Não julgais vós os de dentro? Sim, nós podemos julgar como? Sentenciando-os ao inferno? Não. É tratar as causas que estão acontecendo, os fenômenos, resolver tudo na luz de Jesus. Não adiar. Os de fora, porém, Deus os julgará. É porque Deus é que conhece os pensamentos, os propósitos e Deus é que sabe o tanto de luz que cada um recebeu nessa vida. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor, aquele que não quiser mesmo mudar a vida e quiser tumultuar. E expulsar aqui não é tratar sem misericórdia, não. É exortar na palavra, para que a pessoa teme e treme e saiba que o que está fazendo é pecado, é mal feito. Vamos orar nesse instante? Eu te convido a aquietar o coração, a colocar sua casa, seus filhos, sua vida diante de Deus, manter a consciência tranquila em Jesus. E se você vive uma situação desconfortável, se humilha diante de Deus agora, pede perdão, receba o perdão, toma posse do perdão, porque o cordeiro já foi imolado, o perdão já foi dado. Então não fica se culpando, vivendo um passado que mata o seu presente e destrói a sua perspectiva de futuro. Não, passado passou. Deixa a graça de Deus encher, toma posse do bem da cruz, sinta-se perdoado, qualquer que tenha sido o seu pecado, levante agora e ande. E peça a Deus para restaurar seu ser, sua alma e tirar de você toda angústia, toda dor. Talvez tem gente assim, se sentindo um dia afastado de igreja, desviado de igreja, tipo assim, foi expulso de igreja, e talvez está lendo isso aqui comigo, ouvindo isso aqui comigo. Esse é o momento. Deus te ama onde você estiver, você é de Deus. Se você crê em Jesus, você pode ter certeza, você nunca deixou de ser igreja de Deus. Ainda que momentaneamente você foi e está, entre aspas, fora do ambiente religioso, você nunca deixou de ser igreja de Deus, como Paulo disse aqui. O sangue, o chão, o evangelho está aí dentro. Então deixa a sua alma ser purificada pelo evangelho nesse instante e levante cheio de alegria e tome posse. Oh Deus, obrigado por esse encontro de oração. Olha para mim, olha para os teus filhos agora nesse instante. Sopra o vento do teu espírito nos quatro cantos e visita as profundezas de cada um. Oh Deus, as estruturas mentais de cada um, psicológicas, a alma de cada um,
o coração abatido, e levanta aquele que se sente, Pai, um desviado, um perdido, um condenado ao inferno, mesmo sendo do Senhor. Ó Deus, abre essa mente agora para compreender o amor do Senhor, ó Deus, e tomar posse do perdão, do sangue do Cordeiro imolado na cruz, e levantar-se, Pai, ó Deus, assim com atitude para a vida, para se reerguer, para se refazer no caminho, para se reencontrar, Pai, novamente. Ó Deus, restaura o que está abatido, cura essa pessoa desse trauma que ele viveu religiosamente. Ó Deus, aquele que foi trauma deustizado, levanta-o de volta, levanta-o para te servir. Põe a tua mão, Pai. Tira essas vozes estranhas do maligno. Eu disse que mostra para ele, que fala no ouvido dele, na mente dele, que não tem mais jeito, ele é um derrotado, um pecador, um condenado ao inferno. Repreenda essas vozes, Pai, e levanta o teu filhinho, a tua ovelhinha, porque o Senhor nos compraste com sangue, nós somos teus, Pai. Sim, Pai, e quem está em Jesus já passou da morte para a vida, não entra em condenação. Então cura as nossas casas, cura os teus pequeninos, fortalece o nosso coração na pureza novamente, purifica-nos, Pai, e ajuda-nos a ter sonhos com o Senhor novamente. Dê-nos sonhos e visões do Senhor nesses dias, clareie em nós a palavra e levanta-nos no poder do Senhor. É assim que nós oramos nesse instante, te pedindo nesse instante que a tua mão seja sobre cada casa, que o teu amor seja sobre cada um, que o óleo do teu Espírito seja sobre os teus filhos, curando e restaurando a alma e destruindo, Pai, todo o grilhão de Satanás, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É assim, Pai, que nós juntos aqui, sendo um contigo em oração, abençoamos os teus filhos e repreendemos todo o mal. E já te agradecemos, Pai, por esse bálsamo do Senhor derramado sobre as nossas cabeças, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.